Nosso assunto aqui no Rádio ao Vivo agora é um livro, chama-se A Regra número 2, um lançamento muito interessante da La Ruche no Brasil. É um livro que narra a história da missão militar de uma psicóloga da Marinha Norte-Americana enviada ao Iraque para cuidar de fuzileiros e equipes médicas. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história, sobre esse livro, conversando com a gerente editorial da La Ruche, a Solange Mônaco. Solange, boa noite. Boa noite. Bom, a regra número 2, do que trata exatamente? É uma série de depoimentos da experiência de uma psicóloga na guerra do Iraque. Ela já era da Marinha dos Estados Unidos e foi convocada para ir como psicóloga para atender os fuzileiros navais no Iraque. E existe um detalhe importante, é que ela deixou um casal de gêmeos, bebês com alguns meses, e foi uma decisão muito difícil para ela como mãe. Quer dizer, ela deixou um casalzinho de gêmeos e partiu para essa missão no Iraque para enfrentar, né, os horrores de uma guerra. Exatamente. E ela traz um relato muito emocionado sobre a sua experiência, tanto na hora de olhar para os filhos, bebês, abraçando, e ela tendo que deixar aqueles bebês aos cuidados do marido e dos pais, para ir atender a outras pessoas que ela não tinha nenhum conhecimento, mas um profundo respeito, porque, segundo ela apoiava a guerra e, enfim, como uma militar, ela fez essa opção. Agora, interessante, por que o título, né? A regra número 2, tem algum motivo especial? Tem sim. A regra número 2, e aí faz muito sentido diante do dilema que ela passa na guerra, que é a impotência. Sim. Porque ela até fala que ela assistia a um seriado MASH. Você lembra do MASH? Ah, com certeza. Então, e num episódio do MASH, eles falam que ali a guerra tem duas regras. Uhum. A primeira regra é que os jovens morrem na guerra. E a regra número 2 é que os médicos não podem fazer nada para anular a regra número 1. Terrível, né? Então, esse é o dilema dela, porque ela como psicóloga, a princípio, na cabeça dela, toda a formação dela é de apoiar, é de dar uma força, é de fazer com que pessoas em situações difíceis consigam superar essa situação difícil e talvez até tentando anular essa situação difícil, tentando se entender. Mas quando ela chega na guerra, ela vê que ela não tem força nenhuma e que ela mesma, a única coisa que poderia fazer é ficar ao lado das pessoas em seu sofrimento. Então, daí é que vem essa regra número 2, que foi um aprendizado duro para ela. Ela, diante da própria fraqueza, diante da própria vulnerabilidade. Daí a escolha desse título. Perfeito, realmente, aí tem bastante sentido, né? Tem. E é impressionante, eu vejo aqui, quando ela diz que percebeu, né, que alguns fuzileiros navais e até mesmo alguns médicos sofreriam danos na guerra que ela jamais conseguiria amenizar, né? Ou seja, médicos tratando de feridas possíveis, né? Ou de tratamento, e de outras, né, que nem os médicos poderiam curar, até eles mesmos sofriam. Exatamente. E nem ela como psicóloga, né? Exatamente. É um relato dramático esse. Então o que ela acaba aprendendo, que de novo parece até um pouco prosaico, mas assim, é o valor da vida, o valor do amor, o valor da família, porque uma coisa que a sustenta lá é a memória dos filhos, e ela fala assim da expectativa que ela tinha de alguns momentos por semana, quando finalmente o grupo dela conseguiu acesso à internet, de poder olhar os e-mails, quando o pai dela e o esposo mandavam fotos dos bebês crescendo, porque ela ficou meses no Iraque, então ela acompanhou de longe o crescimento dos bebês, mas isso dava força para ela de continuar lá. Então, essa também é o tipo de lição e o tipo de ferida que você tem que encarar, mas assim, você só consegue superar aquilo pelo amor. Bem, Solange, e quando esse período que ela passou no Iraque, ela juntou-se a uma companhia médica, né, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e ela servia no posto de tenente-comandante, né?
Exatamente. E você até pensa assim, que quando você pensa num posto de comando, de tenente, numa guerra, você vai pensar numa pessoa grande, num homem forte, mas fisicamente forte, é verdade. Fisicamente forte. E no fim estava uma mulher, uma ruivinha, frágil, mas tendo que ter forças para não chorar, para segurar na mão de alguém que estava sem perna, enfim, aqueles destroços que eu pessoalmente não consigo imaginar uma situação dessa. Além de um controle emocional imenso, mesmo levando-se em conta o caso pessoal dela, que havia deixado 2 filhos pequenos, né? Então, e tem um trecho muito interessante do livro que ela fala um pouco desse conflito entre a mãe e a psicóloga, porque ela viu que se ela ficasse tentando muito pensar na sua memória de mãe, na sua situação de mãe, ela não conseguiria dar conta, porque ali ela era psicóloga, porque a mãe significa emoção e a psicóloga é a razão, é aquela que racionaliza sobre a emoção dos outros. Então esse foi um outro conflito que ela teve que enfrentar também nessa guerra, entre a emoção e a razão. E depois desse período, ela deixou a Marinha nos Estados Unidos? Deixou, depois ela voltou para casa, aí tem um relato dela, da sua adaptação. Voltou a trabalhar num hospital na Flórida, tratando na área de psicologia também, ali num hospital, mas primeiro ela fala das dificuldades com os barulhos, dos medos que ela continuou trazendo, e depois de um outro dilema dela foi de passar a tratar pessoas com problemas psicológicos do cotidiano, porque ela estava durante meses lidando com emoções extremadas, o último ponto entre a vida e a morte, com pessoas dilaceradas. Perfeito. E então muita intensidade, tudo era muito, muito grande, era muito barulho, era muito sofrimento, era muito calor, era muito seco, ou ela fala um pouco também das tempestades de areia no deserto. E aí ela pega e volta para a Flórida, para cuidar de pessoas com problemas psicológicos ou de insatisfação do cotidiano, e como ela teve dificuldade também em voltar a respeitar essas pessoas. Porque a dimensão é outra, né? Exatamente, dentro de uma outra dimensão, dentro de um outro contexto. Então, é um livro muito honesto, um livro muito verdadeiro, em que ela se expõe completamente nesse sentido. Lembrando que a autora, a Ade Craft, é PhD em Psicologia Clínica pela Universidade da Califórnia, San Diego, Faculdade de Medicina, né? Exatamente. Ela é formada em 96 e juntou-se à Marinha nos Estados Unidos. No final desse seu curso, serviu como psicóloga clínica e teve toda essa experiência servindo, trabalhando lá no campo de batalhas, na guerra. E hoje ela trabalha na coordenação do programa de controle do estresse de guerra. Ela vive em San Diego. Exatamente. E aí ela tem autoridade para quando chega um soldado falar com ela, a senhora sabe o que eu estou falando, ela olha para ele e fala, eu sei. Eu sei. Tá certo. Então, regra número 2, está nas principais livrarias de todo o Brasil, não, Solange? Distribuição nacional. Perfeito. O livro custa R$ 39,90, né? É traduzido por Denis, né? Denis Sanches do Nascimento? Isso. Perfeito. Existe algum site que você possa disponibilizar também para quem estiver interessado? Olha, a gente tem o site da editora, que é o www.larousse, escreve-se Larousse, com 2 s.com.br, mas aí se você entrar nos sites das grandes livrarias, das grandes redes, você também encontra esse livro. Tá certo. Conversei aqui no Rádio ao Vivo com a Solange Mônaco, gerente editorial da Larousse, que lança a regra número 2, esse livro narrando a história da missão militar de uma psicóloga da Marinha norte-americana que foi enviada ao Iraque para cuidar de fuzileiros e equipes médicas. Solange, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite para você. Muito obrigada, boa noite.